E aí, historiantes, bem-vindos a mais uma videoaula nesse módulo sobre Grécia e Roma. E nesse momento nós vamos falar sobre um dos últimos grandes momentos da cultura grega na Antiguidade, que foi o momento da construção, da ascensão e queda do Império Macedônico. O Império Macedônico ele é conhecido especificamente pelo seu grande líder, o seu personagem principal, que é o Alexandre o Grande, Alexandre Magno, tema de filme, tá lá é Colin Farrell, né, o nome dele? Tá lá o Colin Farrell de Alexandre o Grande, enfim. Mas o que é que existe por trás, de história por trás desse grande personagem histórico que é Alexandre o Grande? Nós primeiro temos que entender o seguinte: a Macedônia ela não era a Grécia. Eles se sentiam parte da Grécia do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, mas eles não eram a Grécia. Eles eram um território ao norte da Grécia, independente, com suas próprias culturas, com sua própria política, e que de certo modo eram alimentados culturalmente aí pelos gregos. Tanto que Alexandre o Grande, ele foi ensinado, ele foi catequizado, digamos assim, por um dos grandes líderes, um dos grandes pensadores da filosofia antiga grega, que era Aristóteles, né? De um filão aí muito antigo, desde Platão, passando por Sócrates, um dos caras mais importantes da antiguidade. Ele foi o mentor do Alexandre o Grande. Então vamos entender aí esse processo. Para entender o Império Macedônico e inclusive entender o próprio Alexandre o Grande, a gente precisa entender quem vem anteriormente a ele, que é o senhor Filipe II, o pai do Alexandre. Filipe II ele é fundamental nesse processo, porque não existiria, digamos assim, o Império Macedônico sem o trabalho do Filipe II inicialmente. Por qual motivo? Primeiramente porque ele vai promover a unificação da Macedônia. A Macedônia era dividida em vários clãs, tribos, cidades-estado diferentes, e o Filipe II ele tomou para si a função de unificar esse povo sob uma coroa apenas, que era a coroa dele. Então Filipe II correu atrás, lutou, batalhou e conseguiu unificar a Macedônia em torno de um trono apenas. Quando a Macedônia ela é unificada, nós vamos para uma segunda parte, que é o processo de expansionismo macedônico. Os macedônios identificavam-se como membros da cultura grega e de certo modo eles queriam fazer parte disso, só que as cidades-estado gregas elas não aceitavam os macedônios, inclusive entendiam eles como se fossem bárbaros, pessoas sem cultura, enfim, que não poderiam partilhar do ideal grego, ideal filosófico grego. Bom, Filipe II não se conteve, Filipe II não ficou satisfeito com essa explicação e ele empreendeu um processo de conquista das cidades-estado gregas. Uma por uma, cidades-estado gregas passaram ao domínio macedônico, seja por concordar com a dominação ou, não concordando, sofrendo as consequências de uma batalha contra a Macedônia. E sim, a Macedônia conseguiu conquistar as polis gregas e estendeu seu domínio por sobre a Grécia. Mas ela não destruiu a cultura grega, ela não subverteu a ordem grega, ela não destruiu as cidades-estado e transformou em outras. Não. A Macedônia apenas impôs a sua soberania sobre essas cidades-estado, mas as cidades-estado continuaram sobrevivendo com seu sistema político, mas tendo que render glórias, render homenagens ao grande rei da Macedônia, que era Filipe II. Só que aí o reinado de Filipe II ele é encurtado porque ele é assassinado no ano de 336 a.C. Acredita-se que foi uma conspiração da sua esposa, que não curtia muito ele, mas ele já estava com seu sucessor já organizado, que era o Alexandre. Desde 334, Alexandre ele já era uma espécie de general, ele já entrava em batalha, enfim. E quando Filipe II vem a falecer, o jovem Alexandre, com um pouco mais de 20 anos, assume o império. E Alexandre ele tem uma segunda missão que ele tem que cumprir. Filipe II tinha unificado a Macedônia, Filipe II tinha conquistado as polis gregas, mas ele não tinha conseguido vencer os persas. Então coube a Alexandre a missão de vencer os persas, mas Alexandre foi muito mais além disso. Ele não se limitou apenas à batalha contra os persas, ele acabou conquistando literalmente o mundo inteiro. Então vamos lá. O primeiro processo desse conflito, especificamente, foi o expansionismo territorial e cultural. Cada vez mais, a cada batalha que Alexandre vencia, a cada batalha que Alexandre avançava, além de vencer os persas,
essas vitórias elas simbolizavam a conquista de novos territórios. Então vários reinos ao leste, ao oeste, ao norte, ao sul da Macedônia foram conquistados por Alexandre e a dominação permaneceu, porque até então como é que acontecia esse tipo de dominação na antiguidade? Um reino, um império ia conquistar, vencia militarmente esse outro império, esse outro reino, esse outro território, e, de certo modo, ou devastava a cultura local e implantava o seu próprio sistema, né? Ou simplesmente transformava aquele reino numa espécie de reino tampão. Alexandre não faz isso. Além de dominar, além de conquistar militarmente, ele fazia com que o sistema local permanecesse. Mas esse sistema local identificasse o Alexandre como seu soberano dentro da própria cultura local. O Alexandre, inclusive, ele era submetido à religião local, ele era ungido dentro da religião local, coroado de acordo com a religião local, e ainda tomava uma das filhas da nobreza como sua esposa. Então, em cada local, em cada região conquistada por Alexandre, ele tinha uma esposa, ele tinha, digamos assim, um legado, uma casa própria para se identificar como soberano daquela gente, misturando-se com essa gente. Então essa estratégia de dominação ela é muito mais elaborada do que a que existia até então. Era uma dominação também cultural. E essa dominação cultural está ligada também ao fato de que a cultura grega, chamada de cultura helênica, ela passou a ser difundida com Alexandre. E ela passou a chegar nos mais variados locais. E essa cultura grega ela passou a se mesclar com uma cultura oriental que já existia nesses estados conquistados. Então Alexandre, além de expandir a cultura helênica, ele ainda promove uma espécie de miscigenação cultural, uma troca de aportes culturais entre esses estados conquistados e o próprio Alexandre, a própria cultura grega expandida. Nesse processo ele combateu os persas, venceu os persas, né? Instituiu aí seu grande reino, seu grande império, e especificamente porque ele traz uma inovação militar que vai ser reproduzida pelos romanos, que são as falanges. Esse exército macedônico ele vai criar esse processo de ataque chamado falange, que na verdade não é bem um ataque, é uma defesa. É um ataque se defendendo, digamos assim, porque a falange macedônica ela vai assumir determinados formatos geométricos, por exemplo, o círculo, triângulo, quadrado, e essa falange ela vai ao mesmo tempo proteger-se com seus escudos ao redor. E no momento do ataque correto, eles vão levantar esse escudo e vão atacar o inimigo. Então essa estratégia que até então não era vista, porque qual era o estilo grego de combater até o momento? Era ir para cima com tudo, porque a glória estava em você atacar o seu inimigo com todas as suas forças, você correr até o espaço, o campo de batalha, e você mostrar a sua superioridade militar, sua superioridade guerreira. Alexandre vai inaugurar esse tipo de ataque defensivo. Então essa falange que vai se locomover, vai para determinados espaços e vai causar medo no inimigo, ela vai ser fundamental para esse processo de conquista, de vitórias macedônicas ao longo de vários territórios aí conquistados. E o Alexandre só não vai conseguir chegar até o outro lado da Ásia. Ele vai conquistar boa parte da Ásia, mas não vai chegar especificamente a bater os pés no oceano, tocar o oceano logo após a Ásia, porque ele não vai conseguir chegar até lá, ele vai morrer antes desse processo. E aí o que vai acontecer? Ao longo desse território, Alexandre vai fundar cidades estratégicas, que serão as Alexandrias. Nós vamos ter uma série de Alexandrias. A mais famosa Alexandria é a Alexandria que se localiza no Egito. E essas cidades elas vão ser uma espécie de centro administrativo, mas não vão se tornar as capitais de determinados locais. Essas cidades elas vão ser uma espécie de centros políticos, religiosos, espaços onde as pessoas vão até lá para ter acesso, por exemplo, à educação, enfim. Alexandre também, por sua formação filosófica, ele vai ser um cara meio que preocupado com essa questão do aprendizado, ele vai fundar bibliotecas nessas Alexandrias. Essas Alexandrias vão ser centros, digamos assim, intelectuais também de cada local onde elas se localizam. E de certo modo, após a sua morte, o seu grande território conquistado ao longo de todo esse mundo, que inclusive vai ser o maior território conquistado, o maior império da antiguidade, quiçá o maior império, inclusive maior do que o próprio Império Romano, esse império ele vai ser dividido por entre seus generais, seus principais, os seus cavaleiros principais. E esses generais eles vão meio que coordenar seu estado de forma individual, e a unicidade que existia com Alexandre vai se perder e cada território vai ser
de certo modo, independente politicamente, administrativamente, e até mesmo serão estados conflituosos, eles serão inimigos dentro desse processo. E aí nós vamos chegar ao fim desse grande império, que era o Império Macedônico. Foi o último momento da cultura helênica, que é a cultura grega na antiguidade, e após esse processo, um outro império, uma outra cultura vai começar a surgir e tomar o espaço dessa cultura helênica que tinha conquistado o mundo, que é o Império Romano, que a gente vai ver isso na próxima videoaula. Um abraço, bons estudos, leiam aí as apostilas, tirem as dúvidas no chat e se precisar, aperte o play novamente nessa aula. Um abraço.